Quais são os fatores que normalmente estão associados a alguém perder massa muscular, de forma geral? A primeira coisa que as pessoas pensam quando envolve massa muscular é que temos que fazer tudo proteico. Que temos que fazer proteína em pó, na carne, até na ervilha, juntar tudo e quanto mais proteína melhor. E a verdade é que quanto mais consumimos proteína de uma forma excessiva, nós vamos piorar a forma como vamos perder massa muscular. Necessitamos de proteína, mas na quantidade certa, ou pelo menos na quantidade moderada. Para nós percebermos esta questão, vamos falar um bocadinho sobre proteína. De forma geral, as diretrizes, dentro daquilo que eu encontro a nível de artigos científicos, falam que o mínimo é 0,8 gramas por quilograma de massa muscular magra, ou seja, no nosso corpo, não pelo peso total. Isso quer dizer o quê? Que a quantidade de proteína não pode ser só medida pelo peso da pessoa. Se nós tivermos uma pessoa com muito peso obesa e uma pessoa mais magra, vão ter necessidades de proteína completamente diferentes e nós não nos podemos basear no peso. Isto porquê? Porque a massa gorda não pode ser contabilizada. Agora, existem casos em que isto é o mínimo, mas se fizermos, por exemplo, entre 1,2 e 1,6, já estamos a fazer uma quantidade de proteína mais moderada. E existem até casos de pessoas que vão fazer 2 gramas por quilograma. Eu, por exemplo, atendo várias pessoas que fazem fisiculturismo, são atletas de competição, e fazem acima destas quantidades. E isto é um problema porquê? Neste caso, para essas pessoas não. Porque quando nós fazemos demasiada proteína no nosso corpo e não tivermos estes fatores em conta, nós vamos estimular muito a insulina. Muitas vezes quando alguém que faz bodybuilding, aquelas pessoas que fazem muita musculação querem, é estimular a insulina. Porque quando nós estimulamos a insulina, nós criamos mais hipertrofia muscular. A insulina é tudo aquilo que faz crescer e nós queremos crescer o músculo. Mas se cai a pessoa ter resistência à insulina, que é a grande maioria das pessoas, vai ter o efeito oposto. E quando nós consumimos muita proteína, suponhamos que comemos 3 bifes numa refeição, estou a falar assim por alto, uma parte daquela proteína não é acumulada no nosso corpo, mas é convertida em açúcar e vai sobrecarregar o fígado e o intestino. E por isso é que muitas pessoas que têm, por exemplo, gases com odor forte, na grande maioria dessas pessoas fazem muita proteína. E temos que perceber uma coisa, proteína é diferente de aminoácidos. Aminoácidos é o que o nosso músculo necessita. Proteína é a matéria-prima em que vai ser digerida para tirar estes aminoácidos para fortalecer a parte muscular. Agora, o que é que nós temos que fazer numa situação dessas? Temos que perceber que se tivermos resistência à insulina, a insulina faz com que o aminoácido entre dentro do músculo. Se nós tivermos esta resistência à insulina ou pré-diabetes, isso vai fazer com que a pessoa perca massa muscular. E para isso o que é que temos que fazer? Reduzir os hidratos de carbono, sem dúvida, a frequência com que comemos. Porquê? Porque o facto de criarmos este pequeno jejum intermitente e baixar os hidratos, vamos criar um estímulo também na hormona de crescimento que tem tudo a ver com crescer e preservar o músculo e quebra de proteína. Portanto, o facto de fazermos exercício físico também, principalmente aquele tipo de exercício físico intenso, vamos estimular muito a hormona de crescimento. Portanto, exercício físico de curta duração mais intenso, combinado com jejum intermitente e tendo em conta que temos que ter uma boa qualidade de sono. Eu, por exemplo, já vi pessoas que não dormem bem com perdas de massa muscular. Portanto, são vários fatores. Outro dos fatores é, por exemplo, a testosterona, que tende a cair, muitas vezes, por exemplo, quando a pessoa entra na menopausa, daí a questão da atrofia muscular também. O consumo de zinco, reduzir os hidratos de carbono para baixar esta resistência à insulina, em conjunto com o açúcar, e reduzir o stress também. O stress faz com que o próprio cortisol é muito catabólico. O catabólico significa o quê? Que faz com que quebre o músculo. Quais são as pessoas que sofrem disto? As pessoas que normalmente perdem massa muscular nas pernas, nos quadríceps, no glúteo máximo, por exemplo, nas nádegas. Muitas pessoas que têm falta de massa muscular nas coxas ou no rabo são as pessoas que normalmente têm stress crónico e não sabem, por causa do efeito cortisol. E quando estamos com o cortisol alto, com stress, aumentamos esta questão da resistência à insulina. Porquê? O cortisol é como a cortisona, aumenta o nível de açúcar.
e o aumento do nível de açúcar faz com que não captemos corretamente também estes aminoácidos. Agora, o que é que temos que evitar? Sem dúvida, aqueles concentrados de proteína magra e isolada, que muitas vezes é soja isolada, fora de ter este efeito estrogénico que contraria a testosterona, se for geneticamente modificado, este excesso de proteína, que muitas das vezes não necessitamos, só vai nos sobrecarregar o corpo. E evitar tudo aquilo que seja álcool, cerveja, porquê? Porque tem tudo uma ação estrogénica. A tendência é feminizar mais o álcool e a cerveja. Agora, o que é que temos também que fazer? Reduzir sem dúvida o stress. Eu vou colocar um link em baixo com algumas coisas que vocês podem fazer para isso. Fortalecer as bactérias do nosso intestino. Sabem que o facto de nós termos um intestino intacto faz com que produzamos mais aminoácidos e melhoremos toda esta absorção de proteína, por exemplo. Portanto, um probiótico neste caso seria extremamente útil. Hipocloridria. Se a pessoa tiver falta de ácido no estômago, para que é preciso o ácido no estômago? Para digerir proteína. Se nós precisamos daquela quebra de proteína para buscar os aminoácidos, se nós não tivermos um estômago intacto, é impossível que nós recuperemos de uma atrofia muscular. Portanto, o que é que podemos fazer para melhorar a massa muscular? Ter em conta o estômago, o intestino, o stress, se há algum desequilíbrio hormonal, se há alguma tendência pré-diabética e, por exemplo, percebermos qual é a quantidade de proteína que nós estamos a consumir e certificarmos que aquela proteína que consumimos que tem alguma gordura. Porquê? Porque a gordura atrasa o pico de açúcar atrás da proteína. Portanto, de que forma é que nós conseguimos ajudar a alguma coisa neste sentido? Reduzir o stress, por exemplo, e melhorar a qualidade de sono com o GABAergene, acho que é uma forma muito boa. Se não houver aminoácidos suficientes, se queremos, por exemplo, compensar o treino, ou, por exemplo, se queremos recuperar o estômago e numa fase inicial compensar aminoácidos, o protocolagem é uma boa fórmula, aumentarmos a testosterona com Alivigor, por exemplo, ou suponhamos, temos dificuldade em recuperar o treino. O facto de consumirmos ômega 3 com algum sal marinho ajuda muito nesta recuperação. Percebermos, por exemplo, se a pessoa tem tendência para questões cardiovasculares, hemorroidas, problemas de pernas, por exemplo, o facto de consumirmos vitamina C suficiente ajuda para esta questão muscular. Portanto, há vários fatores que têm que se ter em conta e é buscando exatamente a causa de um deles que vamos recuperar esta questão da perda da massa muscular.